Chegou o momento de tirar suas dúvidas no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores e Cana de Piracicaba. Doutor Irineu Azeira, prazer em tê-lo novamente aqui, viu? Prazer é todo meu, mais uma participação, agradeço muito o convite, Neto. A gente que agradece, o senhor vem aqui, o senhor dá uma aula para nós, tira as dúvidas e é muito importante a gente tratar aí com carinho, né? Através do nosso quadro que há 5 anos aí traz informações aí para o público de Piracicaba e região. Muito obrigado, viu? Vamos falar, né? A gente já começou com uma polêmica aqui, a Maria já separou a foto que chegou para nós, né, doutor Irineu, a questão aí do Romário, chamou atenção, né? Romário, a estatura dele não é muito alta, mas sempre mais gordinho, vamos dizer assim. E de repente apareceu um magro, né? Tem imagem? Abre para nós aí, por favor. Por que aconteceu? O que foi feito com ele, doutor, para ele emagrecer tanto assim? Queria que o senhor explicasse para nós. Bom, primeiro as informações que nós temos são informações públicas. Sim. E que o Romário seria portador do diabetes do tipo 2. Perfeito. O diabetes do tipo 2, lembrando, ele difere do diabetes do tipo 1, aquele diabetes da criança, que tem geralmente início na fase da infância, na adolescência, em que se caracteriza uma falta da insulina. Há um problema no pâncreas e a glicose, o açúcar no sangue começa a subir de maneira repentina e muito intensamente por falta da insulina que é produzida no pâncreas. Já o diabetes do tipo 2, que seria o caso do Romário e de uma parcela muito grande da população. Puxa vida, olha. Hoje, nos nossos pacientes obesos, esses que vão para a cirurgia bariátrica, 25%, 1 a cada 4 obesos, é portador desse diabetes do tipo 2, né? Ele diferencia por ser um diabetes onde não falta insulina, há um excesso de insulina, mas a obesidade, aquela obesidade central, a obesidade abdominal, o aumento da circunferência abdominal leva a uma resistência à ação dessa insulina. Então o pâncreas produz insulina, mas ela não é suficiente para vencer a resistência. Então isso leva a um diabetes, no final das contas também sobe o açúcar no sangue com todos os seus problemas conhecidos. No caso dele então, né, publicamente dizendo, ele emagreceu bastante. Sim. Né? E qual foi a operação que ele fez, doutor? O que foi? Ele submeteu a uma cirurgia, é isso? Ele fez uma cirurgia polêmica, uma cirurgia foi a mesma cirurgia que o apresentador de TV, o Faustão, também declarou publicamente já ter feito, a chamada interposição ileal. Mais um pouco nós vamos mostrar as imagens de como é essa técnica. É uma técnica ainda definida como experimental, pelo menos teoricamente isso oficialmente ela só deve ser realizada dentro de protocolos de experimentação. Ela não pode ser realizada nas clínicas, nos hospitais, normalmente, porque ela ainda está em investigação. Certo. As evidências, e são já até que suficientes, são de que essa cirurgia realmente funciona. Ela leva a um controle do que se propõe, ao controle de uma obesidade ou do diabetes tipo 2 ou de ambos, né? A grande questão sobre essa cirurgia é a sua segurança, né? O quanto essa cirurgia proporciona de ganhos em termos de benefício com relação às cirurgias padrão, que nós aí há mais de 40 anos temos dados, né? Então essa é a cirurgia da interposição ileal. O Romário, um atleta, sempre teve uma grande massa muscular, mas desde que ele deixou a vida esportiva, ele ganhou peso, teve um ganho de peso, uma substituição da massa muscular para uma massa gordurosa, principalmente na região abdominal, e segundo o relato do próprio Romário, o diabetes estava com um controle bastante difícil. O índice de massa também relatado por ele, aquela fórmula que nós já falamos diversas vezes aqui no programa, sim, que relaciona a altura com o peso com a altura, o índice de massa relatado por ele é de 32. Também
oficialmente não haveria indicação para nenhuma cirurgia metabólica ou cirurgia da obesidade. Mas nós médicos, os cientistas do mundo todo já sabem que essa cirurgia realmente funciona para quem tem excesso de peso, sobrepeso, que seria o índice de massa acima de 30. E as cirurgias, mesmo as cirurgias tradicionais que nós conhecemos hoje, são seguras nesse índice de massa. Mas ainda oficialmente elas não são aceitas pelas sociedades médicas nem pelos órgãos governamentais. Perfeito. Nós estamos aqui ao vivo no Quadro Saúde agora, né? O doutor Irineu Razeira está aqui explicando para nós, né, a questão dessas cirurgias, e essa aqui está sendo muito falada, né? Como o senhor falou, o Irineu colocou para nós, o Faustão fez, o Romário também, e as pessoas têm algumas dúvidas a respeito disso. Você pode participar conosco no 25 34 1234 ou no WhatsApp também, 019 991 41 10 48. Você pode participar conosco aqui. Diga, Maria. Olha, Neto, as perguntas já estão chegando, doutora, a gente já vai entrar nessa parte das perguntas que chegaram durante a semana e hoje também já está chegando bastante pergunta, mas vamos iniciar. O senhor trouxe alguns slides para a gente estar demonstrando aqui, Bruno. Pode abrir, esse aqui é o primeiro, doutor Irineu? Sim, é uma comparação do que seria o trato digestivo normal, né? O estômago. Sim. Não é cortado, óbvio, trato digestivo normal, o duodeno, todo o intestino, e esse é o que seria a cirurgia da interposição ileal. Não sei se a imagem vai ficar... Sim, tá dando. Chegando, isso. Aí. O que é feito nessa cirurgia? Um segmento de 1 metro até 1,5 metro de intestino. Nós temos mais ou menos 7 metros de intestino fino, intestino delgado. Um segmento de 1,5 metro no final do intestino delgado, quando chegaria aqui no intestino grosso, ele é retirado e ele é interposto, ele é deslocado para o começo do intestino. Olha só. Logo abaixo a saída do estômago. Qual o objetivo? O objetivo é que o alimento, ao passar por esse intestino, ele causa uma sinalização cerebral através de estímulos neuroendócrinos. Correto. Que o cérebro acha que o alimento já estava aqui embaixo. Olha Porque só, gente. Essa parte do intestino, o final do intestino, emite sinais diferentes do início do intestino. Correto. Para o cérebro localizar onde está o alimento. Assim, o cérebro desencadeia reações de saciedade, de metabolismo da glicose. Então, deixando de maneira precoce o contato do alimento com esse segmento final do intestino, ocorre essa sinalização para essas modificações. Isso ajuda. No caso dessa cirurgia, é necessário também fazer uma remoção de grande parte do estômago. O estômago é deixado de maneira tubular, fica só um tubo do estômago. É retirado, é removido uma parte do estômago, né? Como se fosse cortar aqui, olha. Nessa parte do estômago. Bem menor, você tira aí, né, uma boa parte. Tira uma boa parte, né? Que até existe uma cirurgia parecida, se chama sleeve, ou gastrectomia vertical. Então essa cirurgia seria uma gastrectomia vertical com uma interposição ileal. Também pode ser realizada por furinhos, por videolaparoscopia, uma cirurgia bastante complexa, certo? Temos outras imagens mostrando, essa é a cirurgia que habitualmente nós realizamos, que é o bypass gástrico ou gastroplastia em Y de Roux. Então, aqui não há retirada de nenhuma parte do estômago. O estômago ele é seccionado, o restante do estômago fica dentro do abdômen. Correto. E há uma emenda intestinal em Y, ou seja, o intestino é cortado, esse emenda com o estômago e esse novamente com o intestino. Logo no começo, não mexe na parte final do intestino. Ok? Então esse é o tradicional já aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Perfeito. Então mostrando em mais uma imagem, comparando, né, as duas cirurgias
fica um estômago menor. E essa cirurgia também leva a uma modificação da sinalização cerebral, deixando o estômago excluso. Também há uma diminuição da fome e aumento da saciedade pela modificação intestinal. Essas são as diferenças básicas dessas cirurgias. Mas a complexidade e o grau de complicações parece no momento ser maior. Esse é o que se questiona no meio médico. Como vocês podem, a explicação acho que foi bem colocada aqui. Volta um pouquinho aquela imagem, por gentileza, para quem está em casa entender. Então essa aqui foi feita então pelo Romário, né? O doutor explicou que essa parte é retirada, é colocada aqui, e aí você vai enganar o cérebro, né? Doutor Irineu, acho que pela experiência do senhor, né, que há muito tempo já trabalha nessa área, né, a gente tem que levar em conta realmente, nós somos leigos, mas ela parece ter você trabalhar nesse sentido, né, tirar daqui de baixo, passar aqui para cima, me parece que é bem complicado mesmo, né? Quer dizer, o corpo aceitar isso, né? Eu conheço o colega que descreveu essa cirurgia, ele é um exímio cirurgião, ele é muito habilidoso. E eu acompanho a história dele, que começamos praticamente juntos na cirurgia bariátrica, né? Ele foi o primeiro a realizar uma cirurgia laparoscópica no Brasil, em cirurgia bariátrica, né? Foi em Goiânia, o segundo centro foi em São Paulo, o terceiro centro foi aqui em Piracicaba. E mesmo assim, é uma cirurgia difícil. Então, quando se coloca uma cirurgia no meio médico, há a preocupação que ela seja reprodutível, que ou a maior parte dos cirurgiões, com certa facilidade ou treino, consigam fazer essa cirurgia, né? Então, são essas questões que são discutidas, né? Não é simplesmente alguém ter uma ideia e a cirurgia possa ser realizada sem nenhum protocolo. Quantas cirurgias hoje? Essa aqui há quanto tempo existe, doutor? Só para a gente entender um pouquinho. Essa aqui é uma coisa recente, né? O senhor tem mais ou menos há quanto tempo está? Essa, por volta, já tem 10 anos, 10 mais anos. Ou menos. Mas aqui ela foi, por causa da polêmica, ela foi suspensa, então ela não entrou no mercado, vou dizer assim. Ela não pôde ser aplicada ainda. Essa cirurgia foi descrita, vem sendo modificada, mas ela foi descrita em 1970. Olha só. Então já tem muito tempo. Agora, para a gente entender que está em casa também, ele é sempre ressaltando, é uma questão realmente de saúde, né, Toninho? Por exemplo, questão da diabetes, né? Você adquirir a diabetes e é um risco à vida, por isso que tem uma intervenção como essa, correto? Sim, essa semana tem início as comemorações da Semana de Prevenção às Doenças do Rim. Entre as doenças que afetam a saúde do rim, estão duas principais que são combatidas por essa cirurgia: a hipertensão arterial e o diabetes. Ambas prejudicam muito a função renal, podendo levar até casos de paralisação do rim, com consequente hemodiálise ou até necessidade de transplantes renais. Essa cirurgia, ambas, mas também essa cirurgia que nós realizamos aqui, que o mundo inteiro realiza, ela leva a um controle da doença do diabetes do tipo 2 em torno de 85%. Olha só. Então, o que se demonstra nas mãos do seu inventor, essa cirurgia de interposição ileal, seria algo em torno de 90% até 95% de controle. Então, mesmo que haja um ganho de 7% até 10% em relação à cirurgia que nós temos, né, pode se perder em termos de segurança. Então, essa cirurgia, que já tradicionalmente é realizada, ela é espetacular para o controle do diabetes. E mais de 70% dos pacientes hipertensos deixam de tomar todas as medicações ou a maior parte das suas medicações após as cirurgias bariátricas, né, por ambas as técnicas. Só para a gente destacar também, né, a importância que é o Hospital Fornecedores de Cana e os seus profissionais, os médicos, né? O senhor falou que foi o terceiro local a se instalar, né, uma equipe
para se fazer a cirurgia, e de pesquisa foi Piracicaba, correto? A Piracicaba foi, nós ressaltamos aqui, com um centro de videolaparoscopia, né? Nas cirurgias, também foi nas cirurgias abertas, né? Em 1998, a primeira cirurgia foi realizada aqui em Piracicaba. Até então ela só havia sido realizada em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba. Né? E começamos praticamente juntos com o Recife. Então só 4 capitais que realizam e nenhuma cidade do interior, né? Do Brasil. Foi realizada, a primeira foi realizada em Piracicaba. Tem um volume de pessoas que passam por essa cirurgia? Ao ano, mais ou menos, são muitas, né? Muitas. Hoje nós estamos chegando perto de 9.000 cirurgias realizadas. Nossa, 9.000 em torno de 800 cirurgias por ano. Pessoas que voltam aí, graças a Deus, têm uma vida mais tranquila, né? Sim, com certeza. Pode participar ao vivo, 25341234, você pode ligar participando ao vivo, tirando suas dúvidas. Estamos no quadro Saúde agora, do Hospital Fornecedores de Cana, o doutor Irineu Razeira conosco aqui, falando sobre a questão da cirurgia bariátrica. Diga, Maria. Olha, tem pergunta e tem agradecimento também, viu, doutora? A dona Cida, ela mandou aqui um recadinho, ela diz: Maria, esse é um grande médico, graças a ele eu eliminei 81 quilos. Manda um abraço a ele e a Beth, a esposa, viu? Ela diz ainda, doutor, que mudou a vida completamente. Sim, o cirurgião nesse caso é alguém que incentiva, que indica e que o cirurgião, no caso da cirurgia bariátrica, ele é o chefe de uma equipe, né? Não faz cirurgia sozinho. No caso, a dona Cida foi operada numa época, ela conhece a Beth, minha esposa, porque ela era a líder da equipe multidisciplinar até então. Então há um engajamento, há toda uma equipe, né? Às vezes só me vê aqui, mas tenho certeza que tem uma equipe toda que dentro e fora do hospital, dentro da clínica bariátrica, que prepara e que cuida no pós-operatório. Tem telefone, vamos para participação também no telefone ao vivo. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem está falando? Alô? Ângela. Oi, quem fala? Ângela. Oi, Ângela. Você fala de qual bairro? Eu falo da Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Pois não, você quer fazer uma pergunta? Meu marido, recentemente, eu descobri que ele é diabético tipo 2 e, como foi comentado, que ele dá um problema neurológico. E o meu marido, com 60 anos, descobriu que, e eu também percebi, que causa um problema neurológico devido ao diabetes 2 que ele descobriu que ele tem. Entendi. Então eu queria saber, ele causa um distúrbio de comportamento também. Então eu queria saber se isso está ligado à diabetes tipo 2. Perfeito. Perfeito, então, obrigado pela participação, o doutor vai responder. Pois não, doutor. Sim, é bastante complicado, principalmente as doenças neurológicas, estamos falando aqui de diagnóstico se está relacionado ou não. O diabetes é uma doença sistêmica, não é uma doença do pâncreas, é uma doença sistêmica. Ela afeta o sistema neurológico, ela afeta, né, os rins, ela afeta a visão, ela afeta praticamente o organismo inteiro, aumenta a aterosclerose, aumenta a chance de infarto. Então, algumas doenças neurológicas são sim relacionadas ao diabetes, não são todas. É possível que existam 2 doenças, né, que tenham problemas do diabetes e, além disso, concomitantemente, uma doença neurológica. Isso precisa ser avaliado por um especialista. Agora, pegando o gancho dessa ideia, com relação à indicação para uma cirurgia bariátrica, deixando bem claro, não é simplesmente o fato de ter o diabetes que a cirurgia está indicada. Não sei se podemos passar o último slide. Tem as indicações. As indicações hoje permanecem as mesmas, né? Para quem tem obesidade mórbida, com índice de massa acima de 40, para quem tem obesidade grau 2, com índice de massa acima de 35, né, entre 35 e 40, com diabetes, com hipertensão, né, as chamadas comorbidades, diabetes, hipertensão, artroses, né, doenças da coluna, esteatose hepática, refluxo gastroesofágico, são doenças relacionadas ao excesso de peso. Excesso de peso.
nós sabemos que funcionam para pacientes com sobrepeso, sem obesidade, mas ainda isso não está regulamentado, então elas não podem ser realizadas, mas elas funcionam, né? Dá um resultado, mas não é... E alguém magro com diabetes ainda não pode ser operado, né? Então isso há um tempo para que os tratamentos sejam regulamentados, né? Perfeito. A pesquisa continua, claro, perfeito, né? Agora, doutor Irineu, só para a gente entender um pouquinho, nossa amiga ligou, né, participou, entender um pouquinho a diabetes 2, qual a causa dela, para a gente entender e até alertar a população. Por que surge a diabetes tipo 2? O diabetes do tipo 2 surge por uma resistência à ação da insulina. Então, quando nós alimentamos, de uma maneira bem simples, explicando, sobe a glicose do sangue. Né? Por quê? Os alimentos são digeridos, quebrados, formam a glicose. A glicose entra na corrente sanguínea. Essa glicose não pode ficar simplesmente na corrente sanguínea. Ela precisa entrar nos tecidos, entrar no músculo, entrar no fígado. Ela precisa de entrar para ser queimada pelas células. Mas ela não simplesmente entra. Precisa alguém que abra a porta. E a insulina é a chave. A insulina abre a porta e fala: glicose, pode entrar, com exceção do cérebro. Glicose, pode entrar. O diabetes do tipo 2 aparece em quem tem aumento da circunferência abdominal. Não precisa ser obeso. Tendo aumento da circunferência abdominal, está sujeito à produção de uma série de substâncias por essa gordura localizada dentro da barriga, que altera a fechadura. Então, a insulina existe, mas a fechadura não consegue abrir. A glicose continua circulando alta no sangue, passa em níveis de 100, 150, 200, até 300 ou mais de glicose, e isso causa as lesões. Então, de maneira bem simples, é isso. Nós temos pacientes na clínica pesando perto de 300 quilos, quase sem nenhuma doença. Por quê? Tem pernas grandes, tem quadril bem largo, mas pouco abdômen. Nós temos pacientes com 80 quilos, pernas finas, braços finos e gordura na barriga. Com 80 quilos pode ser um diabético grave. Mais uma participação no WhatsApp, diga. Doutor, olha, aqui a Cirlei Barros, ela está deixando um agradecimento também aqui para o senhor. Ela diz aqui, eu quero dizer que esse homem é um anjo, eu fiz a cirurgia com ele, está com 7 dias, e ele é um homem de Deus, é um ser humano a favor da vida. Parabéns, anjo, que Deus continue abençoando sempre você, doutor. É a dona Cirlei. Muito obrigado, Cirlei é muito gentil, aliás, muitos pacientes são gentis com ela e eu agradeço muito. É uma satisfação. Aliás, isso é muito característico da cirurgia bariátrica, né? Essa satisfação que nos dá de ver. Vida, né? Não são todos os pacientes que ficam bem. Nós sabemos disso. Alguns pacientes voltam a engordar, alguns pacientes não conseguem tratar as doenças. Mas 90% de resultados, e tendo esse nível de reconhecimento, é uma satisfação muito grande para toda a equipe. É muito bom, né? É como o senhor falou, a satisfação vai para toda a equipe, né? Todos eles trabalhando em prol. O Hospital Fornecedores de Cana, né? Nosso hospital que proporciona isso, não só a Piracicaba, sabe disso, mas toda a região, vem pacientes de outras regiões aqui também se tratar no hospital. Irineu, foi um prazer, o senhor sempre é uma aula mesmo, né? O senhor explica certinho, de uma maneira muito clara para todos nós, isso é muito importante, viu? A gente sabe de toda a posição que o senhor tem, né? O senhor é referência fora do país, no Brasil, o senhor é uma referência, eu sei disso, porque quando a gente fala do Irineu Razena, todo mundo já fala para o senhor, Irineu Razena, né? É uma referência mesmo, então a gente fica muito feliz em ter essa possibilidade, o senhor falando tranquilamente aí com o público de Piracicaba. A gente agradece essa oportunidade, viu? Toda a equipe, muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Perfeito, até a próxima então. Você acompanhou o quadro Saúde Agora do Hospital Fornecedores de Cana aqui de Piracicaba.